Os judocas de todo o Brasil, tudo bem? Vou aproveitar isso aí e vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o significado da palavra os? Exatamente o que ela significa? Foi me sugerido por uma assinante do canal fazer um vídeo explicando o termo os. A Sensei Graciete, um grande abraço para ela. Então, se você não sabe, esse que é um dos termos mais usados nos dojos, principalmente aqui no Brasil, tanto de judô, karatê, de jiu-jitsu brasileiro. Então é um termo muito utilizado. Se você não sabe o que ele significa, fica comigo. Bom, a primeira curiosidade sobre a palavra os, que é obviamente de origem japonesa, é que, ao contrário do que a gente imagina, ela não é muito utilizada no Japão. Raramente você escuta nos dojos japoneses a palavra os, tá? Inclusive alguns até comentam que quando a pessoa vai no Japão, algum estrangeiro, e fala muito os o tempo todo, os caras já sabem que ou ele é do Brasil, mas principalmente que ele pratica Brazilian Jiu-Jitsu, porque os é muito usado no Brazilian Jiu-Jitsu, pelo mundo inteiro, tá certo? Como há muitas coisas no Japão, principalmente essas coisas históricas, a palavra os, quando você vai estudar o significado, historicamente falando, você vai achar mais de um significado. Então eu vou explicar para vocês os 3 significados que a gente acha mais no dia a dia, mais comuns. O primeiro significado vem da palavra onegai shimasu. Os seria uma abreviação de onegai shimasu. Onegai shimasu significa por favor, né? E em algumas histórias eles explicam inclusive que essa abreviação ela veio da ilha de Okinawa e que o pessoal a ilha de Okinawa é uma ilha ao sul do Japão, só para os senhores saberem, tá? E o pessoal da ilha principal começou a ter contato com essa palavra, com essa abreviação, quando os barcos vindos de Okinawa com produtos ou para carregar produtos da ilha chegavam e as pessoas que trabalhavam carregando esses barcos falavam uns para os outros, algumas vezes. E as pessoas perguntaram o que significava, falavam, é como se fosse o Nagashimasa, como se fosse Hai, é como se fosse o Akarimazu, que é eu entendo. Então eles substituíam o os por esses termos, tá? E isso aí reforça até um conceito de que a origem dessa palavra é realmente das artes marciais, porque era muito comum para praticantes de karatê. O karatê, como nós conhecemos, ele tem origem na ilha de Okinawa, tá? Daria para falar bastante sobre esse assunto, mas vamos com calma nisso aí. Mas o karatê, como nós conhecemos, tem origem na ilha de Okinawa e esses praticantes de karatê, por serem fisicamente mais avantajados, eles também faziam muitos desses trabalhos mais físicos, mais braçais, né? Então parece que essas pessoas que trabalhavam como estivadores nos portos e nos barcos também, como marinheiros nos barcos, né? Eles eram praticantes de karatê, tá certo? Número 2. Existe um termo os seria então uma abreviação de um outro termo em japonês. Esse termo se chama Oshi Shinobu. Oshi Shinobu, que seria alguma coisa como resistir quando pressionado. É engraçado, né? Porque é um pouco diferente do que nós pensamos, né? Dentro do judô, que é justo talvez o contrário, que é o ceder para vencer. E aqui a gente está falando de resistir quando pressionado. Mas a gente tem que imaginar isso lá atrás. Tem que imaginar lá atrás. Não, para alguns de nós aqui, nós já vivemos um momento onde os treinos eram mais sérios. Alguns que estão me assistindo, sérios não, desculpa, mais rigorosos, né? Alguns que estão me assistindo ainda que são mais antigos do que eu, vão se lembrar ainda mais de treinos mais e mais rigorosos, sei lá, se a sua faixa caísse, era uma vergonha, por exemplo. Existem alguns conceitos disso aí. E vamos entender que o professor, o sensei, ele muitas vezes ele te pressionava.
ele te pressionava, é como se ele estivesse sempre te testando. Isso é um pouco cultural, até em alguns filmes de artes marciais você vê isso, e o sensei que fica pressionando. Vou fazer uma lembrança aqui do Karate Kid, por exemplo. O professor Miyagi, né, ele vai treinar o Daniel-san, eu tô falando do antigo, mas o novo também serve, e manda aquele menino repetir várias vezes o mesmo movimento, e o menino sem entender por que ele está fazendo aquilo. Não está entendendo por que aquilo é karatê, ou no segundo filme por que aquilo é kung fu, né? Então é como se fosse o professor pressionando. Então faz tantas entradas, faz tantas flexões. Então você está pressionando, e quando você fala, e o aluno quando ele responde é tipo, você está me pressionando, mas eu não vou ceder, eu vou resistir. Eu vou ficar aqui e vou aprender tudo que eu posso com você. Então teria esse significado, que eu inclusive acho bem legal, para ser bem sincero. E o último é o menos comentado, porque ele é mais e mais histórico, ele é o mais antigo desses. E aí eu vou ter que citar alguns relatos da época dos samurais. E um deles, que talvez seja o mais famoso, que é o Livro dos Cinco Anéis. Diz no Livro dos Cinco Anéis que o samurai ele tinha 3 formas e 3 momentos diferentes para executar o Kiai, o grito de energia. Um antes do combate, um durante o combate e um após o combate. De acordo com algumas explicações, o termo os é uma representação, é como se fosse um sinônimo do Ki, da energia do Ki-ai, certo? Então, os seria alguma coisa como uma energia interna que nós carregamos e que era comum antes dos combates, antes das batalhas, eles gritarem esse os, ou diante do inimigo, ou diante do outro exército, não importa, tá? Então seria uma coisa antes da batalha. E o que significaria isso aí? Lembra que o os, eu acabei de falar que ele era como se fosse uma energia, né? Esse os significaria alguma coisa, eu reconheço a sua força. Eu reconheço a sua força. Também é um termo muito filosófico, muito legal. E uma coisa que eu acho dessas explicações, às vezes, de alguns termos japoneses, é que o japonês ele tem uma relação muito forte com o sentido, não exatamente com o significado direto, mas assim com a sensação e o sentido que aqueles termos lhe trazem. Por isso, muitas vezes, alguns termos têm mais de um sentido, mas eles não são opostos. Muitas vezes eles se complementam. Tá certo? Então, quem ficou até o final aqui comigo, muito obrigado. Deixe seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Não tem problema nenhum. É bom pra gente saber se o conteúdo tá agradando as pessoas. Uma outra coisa muito importante, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, por favor, escrevam nos comentários que eu vou responder com toda certeza assim que tiver tempo. Esse período está difícil, a gente está produzindo muito material, mas com certeza vai ser um prazer responder vocês qualquer tipo de dúvida. No mais, não deixem de se inscrever no canal, é muito importante. Tem outras coisas, outros vídeos vindo por aí para você sempre ser avisado do que está acontecendo, tá certo? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.